faxineira negra é humilhada pelo gerente do banco. Mas o que ela revela impacta o jogo. O sol já tinha se espremido entre os prédios de São Paulo quando Clara chegou ao trabalho. Não era fácil ser faxineira em um dos bancos mais renomados da cidade, muito menos sendo uma mulher negra. O cheiro de café fresco misturado à tensão no ar a acompanhava todos os dias, mas nada preparou para o que aconteceu naquela manhã. Enquanto ela empurrava o carrinho de limpeza, o gerente, um homem de terno cinza e olhar desdenhoso, se virou para ela com um sorriso sarcástico. "Não atrapalhe, vai? O dia já está suficientemente ruim", ele disparou, fazendo com que os clientes olhassem em sua direção. O nó na garganta de Clara cresceu. Palavras como veneno, ocioso e indiferente atravessaram sua mente, mas ela apenas sorriu, segurando a raiva e a humilhação. O dia passou, mas as feridas na alma de Clara estavam abertas e a humilhação a perseguiu. Quando todos deixaram o banco, ela não conseguiu se conformar. Por que ela deveria aceitar esse tratamento? Determinada a recuperar sua dignidade, Clara decidiu investigar. Começou a observar os movimentos estranhos que aconteciam na área dos gerentes. Transferências de valores, sussurros e olhares furtivos se tornaram rotina. Uma noite, enquanto limpava uma sala, notou uma pasta deixada em cima da mesa. O coração disparou. R$ 10.000 em notas amareladas, escondidas entre documentos. Naquela madrugada, Clara revisou os papéis e encontrou um padrão. Práticas irregulares, um esquema de lavagem de dinheiro que conectava o gerente a um poderoso grupo criminoso. A adrenalina correu nas veias dela, mas a inquietação a atormentava. E se tudo isso trouxesse problemas para sua família? A imagem de sua mãe, ainda vivendo no bairro onde crescera, e de seu irmão, que fazia de tudo para manter-se longe do crime, lhe causava um aperto no peito. Enquanto Clara analisava os documentos, uma descoberta chocante fez seu coração parar. O gerente, o mesmo que a humilhava, tinha ligação com o passado obscuro de sua comunidade. Ele não era apenas um homem de terno, era um símbolo de tudo que a segregava. Agora, o fio que se desenrolava entre eles se tornava um mistério maior e mais complexo. E as perguntas ecoavam em sua mente. Vale a pena expor essas verdades? Clara não estava sozinha. Alguns colegas de trabalho que, apesar de sua condição, admiravam a força dela, começaram a apoiar sua luta. Mas o gerente não era alguém que se deixava abalar facilmente. Ele começou a espalhar rumores, tentando silenciar a faxineira com ameaças e olhares gélidos. Confrontá-lo parecia ser a única saída. O momento final chegou. Clara, com as evidências firmemente nas mãos, entrou no escritório. O cheiro de poder enchia o ar tenso. "Você tem muito que explicar, não é?" Suas palavras cortaram o silêncio. O olhar do gerente se escureceu e a pergunta pairou. No ar, como uma bomba, prestes a explodir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Você tem muito o que explicar, não é?
Clara disparou, a adrenalina pulsando nas veias. O gerente, ensimismado pelo próprio poder, estava prestes a reagir quando, subitamente, a porta se abriu. A equipe de segurança irrompeu na sala, olhos alerta, em um clima de tensão que paralisou o ar. Clara não poderia imaginar que algo tão dramático estava prestes a acontecer. Um dos seguranças, um homem robusto com um sotaque carregado, se virou para o gerente. Precisamos de você na sala de controle agora! É urgente! As palavras reverberaram como um tiro e todos os olhares se concentraram nele. Algo estava muito errado. A expressão do gerente mudou. O rosto que antes exibia arrogância agora estava pálido, como se uma sombra houvesse caído sobre ele. Ele se virou para Clara, mas não havia mais desdém, só uma súplica. Não é o que você está pensando. É complicado, ele murmurou, um temor genuíno infiltrando suas palavras. Clara sentiu seu coração acelerar. Aquela situação não fazia sentido. Não era apenas um confronto por poder, era algo muito maior e ela estava prestes a descobrir. Os seguranças puxaram o gerente para fora do escritório e um deles perguntou: "Você não foi avisado sobre o alerta. A transferência, ela foi detectada." Seus olhos traspassaram Clara e a sensação de que algo obscuro estava em cena aumentou. Um sussurro cortou o ar. Clara não tinha certeza se havia ouvido certo. Vazamento na segurança. O pessoal da auditoria está chegando. Permaneceu paralisada, tentando absorver a nova informação enquanto a porta se fechava atrás do gerente, que agora parecia um homem comum desesperado. Clara, uma voz familiar cortou seus pensamentos. Era Leon, seu colega de limpeza, com uma expressão angustiada. "Você viu o que aconteceu? Ouvi a conversa. O gerente, ele não é o que parece. Tem um esquema, algo grande." Ele se aproximou, os olhos arregalados, e Clara percebeu como ele tremia. E parece que ele está envolvido com a sua família. Aquelas palavras a atingiram como um soco no estômago. O que Leon queria dizer? O gerente, alguém que sempre a humilhara, tinha ligações com sua família? As lembranças de sua infância, de seu pai perdido para as ruas e da luta da mãe para sobreviver, invadiram sua mente. "O que você quer dizer com isso?" Clara quase gritou, a voz embargada. "A mãe dele, ela era da sua comunidade. Teve um papel no passado. Ele sempre escondeu, mas as conexões estão lá, Clara. Ele pode saber mais do que você imagina." Clara sentiu um nó se formar na sua garganta. A raiva contra o gerente se misturava à confusão. Como um homem que sempre a menosprezara poderia ter alguma ligação com seu passado? A revelação a chocou. Ela se lembrou das histórias que sua avó contava sobre como havia pessoas que cruzavam os caminhos ao longo da vida. Mas isso era um jogo perigoso. "Meu Deus!" murmurou. As peças estavam no lugar, mas Clara não conseguia montar o quebra-cabeça. A urgência agora aumentava e a hora de agir estava próxima. Mas como? Como um segredo tão poderoso em jogo? Tudo poderia mudar a qualquer momento. O som de sirenes ecoou ao longe e Clara sabia que o tempo estava se esgotando. O gerente, agora um misto de rival e enigma, havia se tornado o centro de uma teia complexa que ela não podia ignorar.
Clara tomou uma decisão. Se havia um mistério, ela iria desvendá-lo, custasse o que custasse. E naquele momento, ela se sentiu não só uma faxineira, mas uma mulher que lutaria por suas raízes, por seu passado e talvez por um futuro que nunca imaginou. As perguntas martelavam sua mente. O que mais ela iria descobrir? Até onde o poder do gerente iria? E principalmente, a culpa e a vergonha que o envolviam seriam mais profundas do que qualquer um poderia imaginar? Clara se sentia em um turbilhão. Seu coração batia forte na boca do estômago, enquanto tentava processar as palavras de Leon. O gerente, aquela figura que sempre a menosprezara, tinha ligações com sua família? O que mais ele sabia? Ela estava prestes a ser engolida por um segredo maior do que qualquer um poderia imaginar. De repente, o som agudo de sirenes cortou o ar e o pânico parecia se espalhar pela atmosfera carregada do banco. Olhares nervosos da equipe de segurança, murmúrios entre os colegas de trabalho, tudo indicava que a tempestade estava se aproximando. Clara sentia o nona garganta apertar mais. O que estava prestes a acontecer? Antes que ela pudesse formular um plano, a porta do escritório se abriu com estrondo. Um grupo de policiais irrompeu, suas fardas brilhando sob a luz fluorescente. Todos fiquem onde estão. A voz de um dos agentes ressoou como um trovão. As pessoas pararam, chocadas, e cenas de um filme em que ninguém queria estar se desenrolavam bem diante de seus olhos. Clara, você precisa vir conosco. Segundo o agente, e por um segundo, ela ficou paralisada. Com quem mais havia aquele agente conversando? Ele olhou diretamente para ela, e na hora, tudo começou a fazer sentido. O pesadelo estava mais próximo do que ela tinha imaginado. Você está sendo chamada como testemunha. Intrigada e em choque, Clara se viu empurrada na direção dos policiais. Leon, ao seu lado, sussurrou: "Cuidado, Clara." O aviso dele soou como um eco distante, enquanto ela era levada, o mundo ao seu redor ficando cada vez mais embaçado. Antes que ela pudesse compreender completamente a gravidade da situação, uma explosão de vozes a cercou. O gerente está sob investigação por atividades suspeitas que ameaçam a segurança pública. E você é a chave para descobrir a verdade. O som de um clamor fazia sua cabeça girar. Se sabia algo que eles queriam, seria uma questão de minutos, antes que a verdade viesse à tona. Então, em um instante estrondoso, tudo mudou. Clara, buscando entender o que estava acontecendo, percebeu que a ligação com o gerente era mais profunda do que apenas mistério e segredos. Em meio às perguntas, um dos policiais perguntou: "Você sabia que o seu pai, antes de desaparecer, estava na lista de suspeitos de um grande esquema de lavagem de dinheiro que envolve o gerente?" As palavras dele cortaram Clara como um golpe. Seu pai? A lembrança de sua infância tumultuada, de sua mãe lutando para garantir um futuro melhor, agora voltava com um peso insuportável. O que ele tinha a ver com tudo isso? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas Clara não conseguia acompanhar. O policial continuou: "Precisamos de você para depor, Clara. Você pode nos ajudar a entender tudo isso." As solicitações dele ecoavam em sua mente, mas ao mesmo tempo, há imagens de sua mãe, do seu passado, das promessas não cumpridas, a paralisava. Como ela poderia agir? E se tudo isso ameaçasse a segurança de sua família?
Seria a verdade mais pesada do que a mentira? Leon, ela gritou, buscando seu olhar desesperadamente. Ele estava apenas a alguns passos de distância, mas a expressão em seu rosto dizia tudo. Ele também estava em apuros. Enquanto os policiais discutiam, os dois estavam em um limbo, sendo puxados para um conflito onde não eram os protagonistas que desejavam ser. Clara, fica calma, ele disse em voz baixa, quase um sussurro. Tem algo que você precisa saber sobre o gerente. É pior do que imagina. Nesse instante, o coração de Clara parou. O que mais poderia ser tão devastador? A única certeza era que nada nunca mais seria o mesmo. Ela estava prestes a entrar em um jogo perigoso, onde as alianças eram frágeis e o que conhecia como verdade poderia ruir a qualquer momento. Então, antes que Clara pudesse fazer outra pergunta, o celular dela vibrou freneticamente em seu bolso. Um novo alerta fazia sentir um frio na espinha. Eram mensagens anônimas que diziam apenas: não confie em ninguém. O mundo dela desabava, enquanto a realidade e a traição vinham à tona, ecoando a pergunta que martelava em sua mente. Até onde você iria pela verdade? Clara estava em choque. O ruído da sala de interrogatório se desvanecia. Enquanto suas memórias dançavam ao redor dela, o que o policial havia insinuado sobre seu pai? E agora, com aquelas mensagens anônimas ecoando em sua mente, o desespero começou a tomar conta. Clara, por favor, fala para eles que você não sabe de nada. Leon a puxou de volta à realidade, seu olhar implorativo. Mas ela estava muito longe, perdida em pensamentos. O pânico começou a se espalhar. O que mais havia que não sabia? Se seu pai ocultava algo assim, o que isso significava para sua própria história? Para a luta de sua família? Ela olhou para os policiais. A expressão dura de um deles, as mãos na cintura, não a deixavam à toa. A pressão aumentava. A sensação de que estava sendo manipulada se intensificava. Não era só sobre o gerente. Eles estavam caindo em uma armadilha maior. Mas uma luz em meio ao caos surgiu no fundo da mente de Clara. Uma ideia que não a deixava tranquila. E se o gerente soubesse do paradeiro de seu pai? Os policiais estavam em roda. A tensão era palpável. O agente mais alto olhou nos olhos de Clara e indagou: você realmente não se lembra de nada sobre o seu passado? Algo que possa nos ajudar? As palavras ecoaram e a agitação aumentou. Que tipo de passado ele estava falando? E se sabia de seu pai, o que mais sabia? Enquanto a mente de Clara tentava juntar as peças, um barulho no fim do corredor a fez sobressaltar. A porta se abriu com força e alguém entrou, ofegante e pálido. O novo rosto era familiar. Uma amiga da infância, Laura, que não via há anos. A visão dela fez um nó se formar na barriga de Clara. O que ela estava fazendo ali? Laura foi até ela, os olhos cheios de lágrimas e uma estranha urgência. Clara, você não entende! Não é só sobre você. Tem mais nessa história do que imagina. O gerente? Ele sabe! Um estalo percorreu a sala. Clara se sentiu engasgar. O que você quer dizer? Seus lábios mal conseguiram pronunciar. Mas Laura continuou, a angustiada verdade borbulhando para fora. Ele estava na mesma turma que ele. Um evento, uma noite. Algo aconteceu e... As palavras de Laura soaram como um raio. Clara se lembrou de algumas histórias obscuras que sua mãe sempre evitava. Noites fechadas sob um tal acidente. Uma mágoa na comunidade que poderia estar ligada a tudo isso.
Clara ficou pálida. Não! O que você está dizendo, Laura? Sua amiga a encarou, e a tensão no ar era insuportável. Nesse momento, os policiais estavam escutando, e a sala se tornou um palco para o que estava por vir. O gerente guarda segredos, e seu pai, ele pode não estar apenas desaparecido. Algumas coisas, Clara, algumas coisas podem ter acontecido naquela noite que mudaram tudo. Clara se viu tomando ar com dificuldade. A confusão a envolvia como um manto pesado. Seu passado, a identidade, as cicatrizes da infância, tudo passando em uma fração de segundo, girando em uma tempestade de emoções. Antes que pudesse processar aquilo, os seguranças que estavam na porta mudaram a expressão. Um deles, com a mão no rádio, começou a falar rapidamente, mas Clara mal ouvia. E então a explosão aconteceu. Literalmente. Um estrondo ensurdecedor cortou a sala, e a parede de vidro do final do corredor se estilhaçou. O clima que antes era tenso virou um caos. Sirenes, gritos, tudo se misturava em um som agonizante. Clara viu Leon ser jogado para o lado. Laura gritou, mas Clara apenas sentiu o chão se afastar, quando um denso fumo tomou conta da sala. O pânico irrompeu. Todos corriam, empurrando-se, tentando escapar. Clara olhou ao redor sem saber o que fazer. O gerente, que estava nas mãos da auditoria, agora estava esquecido na confusão. Onde estava ele? O que estava acontecendo? Ela queria seguir em frente, mas o ar estava pesado, e a verdade que parecia estar próxima agora estava mais distante do que nunca. No meio daquela tragédia, uma única ideia martelava em sua mente. Tudo o que acreditava conhecer estava prestes a ruir. Clara tinha que descobrir a verdade, mesmo no meio daquele caos. O que mais ela descobriria? E como sua vida seria transformada pela revelação do passado? Clara estava em choque. O som estrondoso da explosão ainda ecoava em sua mente, enquanto a fumaça negra envolvia a sala como um pesadelo se desenrolando. O desespero tomou conta das pessoas ao seu redor. Olhares arregalados, gritos cortando o ar pesado, e o cheiro de queimado e pânico fizeram seu estômago revirar. Ela estava paralisada, sem saber o que fazer. As lembranças de Leon e Laura se misturavam, e um pensamento a consumia. O que realmente estava acontecendo? O caos ao redor era ensurdecedor. Policiais tentando organizar a situação, pessoas correndo em todas as direções. Clara sentiu um aperto no coração. O gerente, o homem que tinha sido uma fonte de vergonha, agora estava em perigo. Mas e agora? A vida de sua família estava ligada a tudo isso. Se o que Laura havia dito era verdade, as respostas que procurava se tornavam cada vez mais nebulosas. Então, no meio da confusão, um grito cortou o ar. Clara, olhe! Era Leon apontando com o dedo trêmulo. Clara seguiu seu olhar e viu o gerente encurralado por policiais, seu rosto pálido e desorientado. Ele estava sendo levado para fora da sala e a expressão de medo em seus olhos despertou algo dentro dela. Um disparo, um eco distante. Clara não sabia o que fazer. Por que ela tinha que se preocupar com ele agora? Mas em um instante, o abalo recomeçou. Do fundo do corredor, alguém apareceu, correndo para a sala. Era uma figura alta, com uma presença imponente. Quase não conseguiu acreditar em seus olhos. Era seu pai. O homem que ela acreditava estar perdido para sempre, agora estava ali, com um olhar de desespero que a fazia sentir um frio na espinha.
Não! O que você está fazendo aqui? Clara gritou, a dor e a confusão transparecendo em sua voz. Tudo parecia ter parado. Ele a encarou, seus olhos cheios de emoções contidas. Clara, escute! Eu não tenho tempo para explicar, mas preciso que você me escute. O barulho da multidão desapareceu e tudo que restou foi a expectativa. O gerente! Ele sabe sobre o que aconteceu naquela noite. Ele pode me incriminar se eu não agir rápido. Ele parecia mais angustiado do que nunca. Como? Como ele pôde se envolver em algo tão sujo? Um dos policiais ouviu. Seus olhos se abriram em choque. Espere um minuto. O senhor é... E então, tudo desacelerou. Clara sentiu seu mundo ruir. O peso da verdade parecia esmagá-la. O que seu pai estava dizendo? Havia uma ligação muito mais profunda entre seu passado e aquele momento. Ele não é só um gerente. Ele é parte do esquema. Eu preciso que você confie em mim. A voz de seu pai estava carregada de emoção. Clara se viu em um tornado de sentimentos. Amor, raiva, desespero. Como pôde ele envolvê-la nisso? Como pôde deixar a comunidade deles presa em uma teia de segredos? No meio do caos, Clara viu o gerente, agora mais próximo, e a expressão dele mudara. Ele parecia estar escutando cada palavra. De repente, uma lâmina de luz atravessou seus olhos. Você não pode fazer isso! Se você disser algo, eu prometo que... As palavras falharam. O policiamento ficou em atenção. Dizer o quê? Que você sempre usou e abusou de todos aqui? O tom de Clara agora era cortante. E ela não conseguia segurar mais a tempestade dentro de si. Mas as mensagens anônimas voltavam à mente dela. Não confie em ninguém. Sua mente girava. Isso não é apenas sobre você e mim. É sobre todos nós! O gerente gritou. E Clara percebeu que ele estava cada vez mais cercado. Você mesma está se quebrando ao tentar impedir que os outros descubram a verdade. O que você tem a perder? O chão parecia desmoronar sob seus pés. A verdade que todos temem. Clara se virou para seu pai. O olhar dele transparecia um medo que ela nunca tinha visto. É isso que quer me esconder? As sirenes uivavam ao longe, o caos crescendo. Mas Clara havia encontrado um pedaço de clareza no meio de sua confusão. O que quer que estivesse prestes a ser revelado não era apenas um golpe contra o gerente, ou a verdade sobre seu pai. Era um segredo que poderia mudar tudo. Ela precisava decidir rapidamente a quem deve confiar. Porque, no fundo, uma única pergunta pairava no ar. O que mais ela poderia descobrir que transformaria não só sua vida, mas de todos ao seu redor? E seria possível lidar com tudo isso? Clara estava em choque. O som da explosão ecoava em sua mente, enquanto a fumaça densa invadia o espaço. O pânico se espalhava como um incêndio. Pessoas corriam em todas as direções e se sentia perdida em meio ao desespero. Pai, como você pode estar aqui? Balbuciou, a mente atordoada, as palavras saindo emboladas. Seu pai, aquele homem que nunca soube onde estava, agora aparecia bem na hora mais crítica de sua vida. Clara, escute. A verdade é mais perigosa do que você imagina, ele gritou, pegando a mão dela. Era um toque quente, mas tenso. As perguntas fervilhavam em sua cabeça e ela mal conseguia pensar. Asmática figura do gerente, com o olhar apreensivo, estava cercada por policiais que tentavam controlar a situação.
Clara sentiu um nó se formar no estômago. Você tem que me ajudar, insistiu seu pai. Sua voz tremia. Mas ajudá-lo significava entrar no vórtice de mentiras e segredos que cercavam a família. A conexão que ele tinha com o gerente a atormentava. Clara! Leon gritou. Seu rosto estava pálido, mas ele ainda buscava seu olhar. Isso não é uma coincidência. Eles estão aqui para nós. As palavras cortaram o ar. O que ele queria dizer com isso? O que mais estava acontecendo? Justo quando a adrenalina, a confusão parecia atingir seu pico, um novo ruído, mais próximo do que os gritos ou das sirenes, cortou o ar. Um grupo de homens robustos entrou em cena com um uniforme cheio de emblemas e uma postura ameaçadora. Cuidado, a evacuação deve ser imediata. Um deles gritou. Era como se o chão tivesse desmoronado, um presságio de que algo muito mais sinistro se aproximava. Não, não pode ser, seu pai murmurou, seu rosto agora se transformando em um retrato de desespero. Eles não podem saber sobre nós. Clara sentiu seu coração disparar. O que exatamente eles não podiam saber? O que estava escondido atrás de toda aquela fachada? Antes que pudesse questionar mais, um dos homens se aproximou dela. Era um olhar frio e particular, diferente de qualquer coisa que já vira. Clara, você precisa vir comigo. Você está em perigo. Ele segurou o braço dela firmemente. Não, eu não vou. Ela respondeu, mas suas palavras soaram mais fracas do que pretendia. Leon estava ao seu lado, inchando de preocupação. Clara, você deve ir. Ele sabe de algo. E assim, no meio da confusão, seu pai desmoronou. Escute, Clara, a verdade sobre seu avô e o gerente. Ele não é só um homem qualquer. O que ele sabe pode destruir quem somos. As palavras pareciam uma bomba prestes a explodir. O ar em volta dela desapareceu. O que seu pai estava revelando? Uma explosão de lembranças. Risos, histórias contadas à luz de velas, segredos compartilhados à mesa. As histórias que sua mãe nunca permitiu que contasse. O que você quer dizer com isso? O que o gerente sabe? Clara perguntou. Sua voz à beira do desespero. Ele tem tudo documentado, Clara. O que aconteceu com seu avô naquela noite não foi um acidente. A verdade estava ali, fervendo, pronta para ser revelada. Mas justo então, o agito na sala aumentou. O grupo de homens parecia nervoso. Um deles virou-se para o gerente, que agora estava encurralado. Precisamos de uma resposta. Onde está o arquivo? Arquivo? Que arquivo? Clara gritou, sua voz cortando a confusão. Clara, escute! O pai dela sussurrou, agarrando sua mão. É sobre nosso passado. E quem está realmente envolvido? Você está mais próxima da verdade do que pensa. Mas agora, a vida de todos nós corre perigo. Não podemos confiar em ninguém. De repente, a realidade parecia fugir. O que Clara havia considerado como uma luta pessoal se tornava uma trama muito mais profunda. Agora, a sala fervia de desespero. Jerônimo, o gerente, tinha muito a explicar. Mas algo dentro de si dizia que a verdade seria mais devastadora do que qualquer poderia imaginar. A fumaça começou a ceder e Clara se viu diante do abismo, com perguntas e desconfiança em todas as direções. Como ela poderia confiar em alguém que sempre considerou um inimigo? E ainda com todos esses segredos à solta,
O que isso significaria para todos os mundos que já conheceu? Por que todos estavam tão desesperados para manter essas informações o mais ocultas possível? A decisão de Clara estava prestes a moldar o futuro de sua vida. E enquanto o caos continuava, ela percebeu que o verdadeiro confronto estava apenas começando. O que mais estava por vir? E principalmente que revelações inesperadas aguardavam por ela no horizonte. Clara estava em choque. O som da explosão ecoava em sua mente, enquanto a fumaça densa invadia o espaço. O pânico se espalhava como um incêndio. Pessoas corriam em todas as direções, e ela se sentia perdida em meio ao desespero. Pai, como você pode estar aqui? Balbuciou, a mente atordoada, as palavras saindo emboladas. Seu pai, aquele homem que nunca soube onde estava, agora aparecia bem na hora mais crítica de sua vida. Clara, escute. A verdade é mais perigosa do que você imagina, ele gritou, pegando a mão. Ela era um toque quente, mais tenso. As perguntas fervilhavam em sua cabeça, e ela mal conseguia pensar. A figura do gerente, com o olhar apreensivo, estava cercada por policiais que tentavam controlar a situação. Clara sentiu um nó se formar no estômago. Você tem que me ajudar, insistiu seu pai. Sua voz tremia. Mas ajudá-lo significava entrar no vórtice de mentiras e segredos que cercavam a família. A conexão que ele tinha com o gerente a atormentava. Clara, Leon gritou. Seu rosto estava pálido, mas ele ainda buscava seu olhar. Isso não é uma coincidência. Eles estão aqui para nós. As palavras cortaram o ar. O que ele queria dizer com isso? O que mais estava acontecendo? Justo quando a adrenalina da confusão parecia atingir seu pico, um novo ruído cortou o ar. Um grupo de homens robustos entrou na sala, com uniformes e uma postura ameaçadora. Cuidado! A evacuação deve ser imediata! Um deles gritou. Era como se o chão tivesse desmoronado, um presságio de que algo muito mais sinistro se aproximava. Não, não pode ser! Seu pai murmurou, seu rosto agora se transformando em um retrato de desespero. Eles não podem saber sobre nós. Clara sentiu seu coração disparar. O que exatamente eles não podiam saber? O que estava escondido atrás de toda aquela fachada? Antes que pudesse questionar mais, um dos homens se aproximou dela. Era um olhar frio e particular, diferente de qualquer coisa que já vira. Clara, você precisa vir comigo. Você está em perigo. Ele segurou o braço dela firmemente. Não, eu não vou. Ela respondeu, mas suas palavras soaram mais fracas do que pretendia. Leon estava ao seu lado, inchando de preocupação. Clara, você deve ir. Ele sabe de algo. E assim, no meio da confusão, seu pai desmoronou. Escute, Clara, a verdade sobre seu avô, ele não é só um homem qualquer. O que ele sabe pode destruir quem somos. As palavras pareciam uma bomba prestes a explodir. O ar em volta dela desapareceu. O que seu pai estava dizendo? Uma explosão de lembranças. Risos, histórias contadas à luz de velas, segredos compartilhados à mesa. As histórias que sua mãe nunca permitiu que contasse. O que você quer dizer com isso? O que o gerente sabe? Clara perguntou, sua voz à beira do desespero. Ele tem tudo documentado, Clara. O que aconteceu com seu avô naquela noite não foi um acidente. A verdade estava ali, fervendo, pronta para ser revelada. Mas justo então o agito na sala aumentou.
O grupo de homens parecia nervoso. Um deles virou-se para o gerente, que agora estava encurralado. Precisamos de uma resposta. Onde está o arquivo? Arquivo? Que arquivo? Clara gritou, sua voz cortando a confusão. Clara, escute! O pai dela sussurrou, agarrando sua mão. É sobre nosso passado. E quem está realmente envolvido? Você está mais próxima da verdade do que pensa. Mas agora, a vida de todos. Nós corre perigo. Não podemos confiar em ninguém. De repente, a realidade parecia fugir. O que Clara havia considerado como uma luta pessoal se tornava uma trama muito mais profunda. Agora, a sala fervia de desespero. Jerônimo, o gerente, tinha muito a explicar, mas algo dentro de si dizia que a verdade seria mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Então, em um instante, tudo mudou. Uma figura surgiu na entrada, uma sombra que não deveria estar ali. Era sua mãe, com um olhar determinado. Clara! Ela gritou, interrompendo a conversa. Você precisa saber a verdade agora. Clara sentiu um frio na espinha. A mãe, que sempre a protegeu de segredos, agora estava ali, prestes a abrir uma caixa de Pandora. Eu não pude contar a você antes, mas o gerente é seu irmão, Clara. As palavras estalaram no ar como um tiro. O quê? Tudo desmoronou ao seu redor. O homem que sempre a humilhara, que ela desprezava, era da mesma carne. Clara mal conseguia respirar. O que isso significava para tudo? Ela olhou entre suas mães e o gerente, a confusão tomando conta. Seu mundo, que já estava desmoronando, agora era um campo de destroços. O que mais estava escondido? O que mais ela não sabia? Essa revelação estava prestes a mudar tudo. Clara estava paralisada. As palavras da sua mãe a atingiram como um golpe. O gerente? Seu irmão? Isso não podia ser verdade. O colapso emocional quase a fez desmaiar. O ar estava pesado e o caos ao redor dela se tornava cada vez mais opressivo. Todo aquele momento, tudo o que pensou que sabia estava prestes a ruir. Clara, você precisa acreditar em mim! Sua mãe implorou, os olhos cheios de lágrimas. O tempo parecia passar devagar, enquanto ela tentava processar a revelação. Leon estava ofegante ao seu lado, o pânico em seu rosto misturado à confusão. Ele olhou para Clara, como se buscasse uma resposta. Mas ali, naquele momento, Clara não tinha respostas. Eu não posso acreditar nisso, Clara balbuciou, sua voz tremendo. Como você pode dizer isso agora? Que tipo de jogo é esse? A tensão era palpável, as sirenes ecoavam e a fumaça começava a se dissipar, revelando a cena de desordem ao redor. O gerente Jerônimo estava sendo cercado por autoridades. Seu rosto pálido foi rapidamente substituído pela arrogância. Algo sentiu em seu olhar, uma faísca de medo. Mas por quê? Não era ele quem tinha o controle? Clara, você não entende! A verdade sobre a nossa família está em perigo. O pai dela se jogou entre eles, sua presença imponente agora parecendo vulnerável. Mas então, enquanto ele falava, um novo som cortou o ar. Um estrondo, um grito. Clara virou-se, o coração na boca. Da direção da entrada do banco, um grupo de homens mascarados entrou,
armados e com expressões sinistras. A cena virou um filme de ação. Todo mundo no chão. Agora! Um deles gritou, enquanto o pânico aumentava. As pessoas começaram a gritar e correr, e Clara sentiu a adrenalina correr por suas veias. Mas em sua mente tudo parecia um turbilhão. A família de Jerônimo. Eles estão atrás do arquivo que ele guarda. Um dos homens mascarados gritou, e quando Clara ouviu isso, algo dentro dela estalou. O que quer que fosse aquele arquivo estava conectado a tudo. Clara, você não pode ficar aqui! Leon gritou, segurando-a pelo braço. A confusão reinava. Mas ela não queria deixar aquilo para trás. Se aquele arquivo for verdade, tudo que você conhece pode mudar, até a sua vida. E foi nesse momento que tudo se despedaçou. Um dos homens se aproximou de Jerônimo, apontando a arma para ele. Você sabia que o seu passado viria à sua caça, não sabia? O tom era carregado de malícia. Clara ficou sem palavras. O gerente tinha um passado sombrio. Algo que ele tentara esconder e que agora estava à vista de todos. Jerônimo, tremendo, pareceu perder a compostura. Não, por favor! Eu fiz o que precisávamos. Você não pode fazer isso. A súplica dele ecoou como um coro de desespero. Clara nunca o havia visto assim. Era como se a máscara de poder fosse arrancada. É tarde demais! Seu traidor! O homem mascarado gritou, preparando-se para disparar. O caos estava a mil. Clara paralisou. Foi naquele momento em que, por um segundo que pareceu uma eternidade, pensou em sua família, em tudo que havia passado. Sentiu um aperto na garganta. A vida nunca fora justa, mas num momento ela entendia a gravidade. Antes que pudesse processar mais, o tiro ecoou. Um impacto coferia e em um instante tudo mudou. Clara olhou para Jerônimo e um frio se espalhou pelo seu corpo. Ele caiu ao chão, um rio de vermelho se espalhando sob ele. Não! Clara gritou. As vozes ao seu redor se misturando em confusão e gritos. O que diabos estava acontecendo? E em um último instante de terror, as lembranças invadiram sua mente. Todos os segredos que guardava, tudo que rumores que escutara na infância. Não era apenas um jogo, era um campo de batalha e ela estava no meio dele. Agora! A única coisa que restava era a pergunta que tornava tudo ainda mais insuportável. Quem mais estava envolvido? E a verdade? Que tipo de verdade seria essa? Que ninguém estava pronto para enfrentar. O pânico e o desespero se espalharam como um incêndio. O futuro, a família, tudo que Clara considerava seguro estava se despedaçando. E a única certeza era a sombra que agora pairava sobre ela, envolvendo-a em um mistério maior do que podia imaginar. Clara estava paralisada. As palavras da sua mãe a atingiram como um golpe. O gerente? Seu irmão? Isso não podia ser verdade. O colapso emocional quase a fez desmaiar. O ar estava pesado e o caos ao redor se tornava cada vez mais opressivo. Todo aquele momento, tudo o que pensou que sabia, estava prestes a ruir. Clara, você precisa acreditar em mim, sua mãe implorou, os olhos cheios de lágrimas. O tempo parecia passar devagar, enquanto ela tentava processar a revelação. Leon estava ao seu lado.
o pânico em seu rosto misturado à confusão. Ele olhou para Clara, como se buscasse uma resposta. Mas ali, naquele momento, Clara não tinha respostas. Eu não posso acreditar nisso, Clara balbuciou, sua voz tremendo. Como você pode dizer isso agora? Que tipo de jogo é esse? A tensão era palpável. As sirenes ecoavam e a fumaça começava a se dissipar, revelando a cena de desordem ao redor. Jerônimo, o gerente, estava sendo cercado por autoridades. Seu rosto pálido foi rapidamente substituído pela arrogância. Algo sentiu em seu olhar uma faísca de medo. Mas por quê? Não era ele quem tinha o controle? Clara, você não entende. A verdade sobre a nossa família está em perigo. O pai dela se jogou entre eles, sua presença imponente agora parecendo vulnerável. Mas então, enquanto ele falava, um novo som cortou o ar. Um estrondo, um grito. Clara virou-se, o coração na boca. Da direção da entrada do banco, um grupo de homens mascarados entrou. Armados e com expressões sinistras. A cena virou um filme de ação. Todo mundo no chão! Agora! Um deles gritou, enquanto o pânico aumentava. As pessoas começaram a gritar e correr, e Clara sentiu a adrenalina correr por suas veias. Mas, em sua mente, tudo parecia um turbilhão. A família de Jerônimo, eles estão atrás do arquivo que ele guarda. Um dos homens mascarados gritou. E quando Clara ouviu isso, algo dentro dela estalou. O que quer que fosse aquele arquivo estava conectado a tudo. Clara, você não pode ficar aqui! Leon gritou, segurando-a pelo braço. A confusão reinava, mas ela não queria deixar aquilo para trás. Se aquele arquivo for verdade, tudo o que você conhece pode mudar, até a sua vida. E foi nesse momento que tudo se despedaçou. Um dos homens se aproximou de Jerônimo, apontando a arma para ele. Você sabia que o seu passado viria à sua caça, não sabia? O tom era carregado de malícia. Clara ficou sem palavras. O gerente tinha um passado sombrio, algo que ele tentara esconder e que agora estava à vista de todos. Jerônimo, tremendo, pareceu perder a compostura. Não, por favor. Eu fiz o que precisávamos. Você não pode fazer isso. A súplica dele ecoou como um coro de desespero. Clara nunca o havia visto assim. Era como se a máscara de poder fosse arrancada. É tarde demais, seu traidor! O homem mascarado gritou, preparando-se para disparar. O caos estava a mil. Clara paralisou. Foi naquele momento em que, por um segundo, que pareceu uma eternidade, pensou em sua família, em tudo o que havia passado. Sentiu um aperto na garganta. A vida nunca fora justa, mas num momento ela entendia a gravidade. Antes que pudesse processar mais, o tiro ecoou. Um impacto chofer em um grito e em um instante tudo mudou. Clara olhou para Jerônimo e um frio se espalhou pelo seu corpo. Ele caiu ao chão, um rio de vermelho se espalhando sob ele. "Não!" Clara gritou, as vozes ao seu redor se misturando em confusão e gritos. O que diabos estava acontecendo? E em um último instante de terror, as lembranças invadiram sua mente.
todos os segredos que guardava, tudo que rumores que escutara na infância. Não era apenas um jogo. Era um campo de batalha e ela estava no meio dele. Agora, a única coisa que restava era a pergunta que tornava tudo ainda mais insuportável. Quem mais estava envolvido? E a verdade, que tipo de verdade seria essa que ninguém estava pronto para enfrentar? O pânico e o desespero se espalharam como um incêndio. O futuro, a família, tudo que Clara considerava seguro estava se despedaçando. E a única certeza era a sombra que agora pairava sobre ela, envolvendo-a em um mistério maior do que podia imaginar. Então a fumaça se dissipou por um momento e Clara viu figuras conhecidas se aproximando. Seu avô, aquele que todos pensavam estar morto por muitos anos, apareceu no meio da confusão. Nos olhos dele havia uma fúria que Clara nunca conhecera. Jerônimo, você não sabia que eu estaria aqui? Ele disse, e na hora Clara percebeu. Ali estava a verdadeira conexão. O que ele queria dizer? O que mais havia por trás daqueles segredos? Um momento de choque transformou-se em um novo campo de batalha, onde a verdadeira história de sua família estava prestes a ser revelada. O que mais escondiam? Clara se viu mais perdida do que nunca, mas agora ela sabia que havia algo muito maior em jogo. E sua vida nunca mais seria a mesma. Clara estava em choque, o cenário se desenrolando como um filme de terror. O grito agudo e o som do tiro ainda ecoavam em sua mente. E a imagem de Jerônimo caindo no chão era tudo o que conseguia ver. O pânico tomou conta da sala e, de repente, tudo parecia surreal. As pessoas se espalhavam, gritos cortavam o ar e o caos se instalava em cada canto. Precisamos sair daqui, Leon gritou, puxando a mão de Clara. Mas ela estava paralisada, fixada na visão do irmão caído. Um frio percorreu seu corpo. O homem que sempre a havia menosprezado e que carregava tantos segredos, agora estava ali, ferido e vulnerável. Ele era seu irmão, e isso estava pronto a mudar toda a sua vida de uma vez. O pai de Clara, agora de pé, com um olhar que misturava horror e determinação, gritou por atenção. Todos, por favor, temos que sair antes que eles voltem. Eles não vão parar até conseguirem o que querem. Sua voz ressoava enquanto as sirenes interrompiam o desespero, ecoando como um alerta. Clara sentiu o nó em sua garganta apertar ainda mais. Mas e Jerônimo? Ele precisa de ajuda. Ela nunca pensou que ficaria tão dividida. A questão de família agora parecia mais complexa do que jamais poderia imaginar. Uma parte dela queria correr, enquanto outra queria ficar e ajudar. Clara, olhe! Leon apontou para a entrada. O grupo de homens mascarados se aproximava. Suas intenções claras, enquanto se moviam com uma fúria desenfreada. A sala estava repleta de murmúrios e sobressaltos. Os olhares de medo se cruzavam. Ninguém sabia exatamente o que fazer. Vamos, Clara! Seu pai implorou. A pressão estava cada vez maior. O histórico da família começava a ser revelado numa velocidade alarmante. E um mundo de segredos premente pairava sobre todos ali. Desesperadamente, Clara decidiu. Precisamos nos unir. Se descobrirmos a verdade, podemos detê-los. O olhar determinado que sua mãe manteve era um farol em meio ao caos. Então, ela se virou para Jerônimo, deitado ali. Eu não irei deixar você para trás. No fundo, Clara sentiu que era isso que o amava. E no momento em que começou a se aproximar do irmão, ouviu um grito de sua mãe. Clara, cuidado! Em um piscar de olhos, um dos homens se lançou para a frente.
uma arma em punho. Ao mesmo tempo, Leon agarrou Clara pelo braço e a puxou para trás. Não! A adrenalina disparou enquanto Clara sentiu o perigo esmagador. Mas naquele instante de tensão, a confusão foi cortada na raiz. Um barulho estrondoso reverberou na sala e a porta principal se abriu. Policiais armados entraram com gritos de ordem. Clara nunca sentiu um alívio tão intenso e assustador ao mesmo tempo. O grupo de homens mascarados começou a se dispersar sob a pressão da ameaça armada. "Fiquem onde estão!" um dos policiais gritou. As coisas começaram a se acalmar. Clara assistiu enquanto os homens eram dominados. E a cena em frente a ela começava a se desdobrar lentamente. O ar pesado parecia finalmente se dissolver. Fechando os olhos por um momento, Clara deixou a realidade entrar. "Vamos ao hospital", ela disse, olhando para seu pai e mãe, enquanto sua voz tremia. Olhando mais uma vez para Jerônimo, que estava sendo socorrido pelos paramédicos. Clara sentiu um peso se afastar de seus ombros. A verdade, por mais doída que fosse, começava a se alinhar. "Vamos enfrentá-la juntos", sussurrou sua mãe, segurando suas mãos. E enquanto ela respirava fundo, Clara percebeu que, mesmo que fosse uma jornada dolorosa, estavam juntas. No futuro, Clara sabia que seriam os laços de amor que a uniriam à sua família, e não os segredos que vieram à tona. Mas e quanto ao arquivo? As revelações que o cercavam? Uma pergunta ainda pairava no ar. O que mais descobriria sobre sua família? "Você percebe que isso não acabou, não é?" Leon perguntou, finalmente relaxando ao olhar para Clara. Só então ela entendeu o peso de suas palavras. "Sim", Clara respondeu. "Mas vamos descobrir juntos." Só havia uma certeza: tudo estava prestes a mudar. Ela estava prestes a encarar uma nova realidade. E sua vida, assim como a de todos, nunca mais seria a mesma. E agora espera! Você precisa se inscrever imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final impactante. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.